Nuvens cinzentas pairavam sobre a cidade universitária, enquanto uma chuva fina encharcava as ruas quase desertas. Mark, um jovem de 23 anos, caminhava apressado, mochila no ombro, o rosto marcado pela preocupação. Para ele, era apenas mais um dia comum em sua rotina exaustiva como estudante de direito. Entre a faculdade, o trabalho de meio período e as dívidas herdadas do pai, o mundo parecia cada vez menor e mais sufocante. O zumbido do celular no bolso o tirou de seus pensamentos. Ele atendeu. Alô? Mark falando. Do outro lado, uma voz feminina, fria e autoritária, respondeu. Sr. Davis, aqui é Eleanor Brooks. Precisamos conversar sobre sua situação financeira. Mark franziu a testa. Quem? Como você sabe sobre mim? Eleanor manteve a calma. Sei o suficiente. Encontre-me hoje, às 19 horas, no Brooks Bistro. É importante. Antes que ele pudesse responder, a chamada foi encerrada abruptamente. Intrigado, Mark olhou para o celular. A confusão dançava em sua mente, mas, mesmo hesitante, decidiu ir. A chuva aumentou enquanto Mark caminhava até o bistrô. Sua jaqueta encharcada tentava, sem sucesso, mantê-lo seco. Ao entrar, foi recebido pelo calor do ambiente e pelo aroma de café recém-passado. Em uma mesa discreta no canto, uma mulher imponente o aguardava. Eleanor Brooks, 71 anos, cabelos prateados impecavelmente arrumados, vestia um terno sob medida que exalava sofisticação e poder. Ela ergueu a mão em um gesto sutil, convidando-o a se sentar. Assim que ele acomodou-se, ela foi direto ao ponto. Sei sobre suas dívidas e sei que sua situação não é fácil. Tenho uma proposta para você. Mark estreitou os olhos, desconfiado. Que tipo de proposta? Eleanor pousou a xícara de chá, seus olhos fixos nos dele. Case comigo. O silêncio que se seguiu foi cortante. Mark piscou, chocado. O quê? Isso não tem nada a ver com romance, continuou ela, sem se abalar. É um contrato. Eu pago todas as suas dívidas, garanto seu futuro financeiro. Em troca, você será meu marido. Mark soltou um riso nervoso. Isso é loucura. Por que eu? Você nem me conhece. Eleanor se inclinou levemente para frente. Você é jovem, solteiro e desesperado. Não preciso de amor, Mark. Preciso de companhia. Alguém que carregue meu nome e mantenha meu legado seguro. É um acordo, nada mais. O coração de Mark martelava em seu peito. E você? O que ganha com isso? Por um instante, a expressão de Eleanor suavizou. Passei minha vida sozinha. Não tenho filhos, não tenho família. Quero companheirismo, mesmo que seja apenas por aparências. E um marido ajudará a solidificar meu legado. Mark se levantou abruptamente, arrastando a cadeira no chão. Eu não posso. Preciso de tempo para pensar. Eleanor não demonstrou surpresa. Apenas assentiu, sua voz permanecendo fria. Mas não pense por muito tempo. Minha oferta não dura para sempre. A chuva continuava a cair enquanto Mark caminhava para casa, a mente girando em um turbilhão de dúvidas. Naquela noite, ele se sentou à mesa da cozinha com sua mãe. Ela ouviu atentamente enquanto ele explicava a proposta. Seu olhar preocupado denunciava a gravidade da situação. Os custos do tratamento médico dela haviam colocado a família em uma crise financeira sem saída. Eu sei que parece impensável, disse ela, hesitante. Mas talvez valha a pena considerar, se ela estiver disposta a ajudar. Mark passou a mão pelos cabelos, angustiado. Você está me pedindo para casar com uma mulher que eu não amo só para resolver nossos problemas. A voz dela saiu trêmula. Estou pedindo para você se salvar, para nos salvar. A insônia o consumiu naquela noite. Na manhã seguinte, ele voltou ao bistrô. Eleanor já o aguardava, tão calma e composta como sempre. Sem desviar os olhos do tablet à sua frente, perguntou. Você decidiu? Mark respirou fundo. Eu farei isso. Eleanor esboçou um sorriso fraco e pousou o tablet sobre a mesa. Ótimo. Os arranjos serão feitos imediatamente. Uma semana depois, em um tribunal discreto, Mark vestia um terno que Eleanor fornecera. A cerimônia foi rápida, com apenas o advogado de Eleanor e um notário como testemunhas. Ao trocarem os votos, um desconforto crescente tomou conta de Mark. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Eleanor sorriu de leve, mas o sorriso não chegou aos olhos dela. Bem-vindo à sua nova vida, Sr. Davis. Saindo do tribunal, a chuva voltava a cair. Mark observou seu reflexo em uma poça d'água, se perguntando se havia salvado sua família ou vendido sua alma.
A propriedade dos Brooke se revelou imponente à medida que o táxi subia pela longa entrada da garagem. A mansão exalava riqueza e tradição, mas suas janelas escuras pareciam sem vida. Mark desceu do carro, mala em mãos, sentindo-se um estranho no próprio destino. Eleanor o recebeu no foyer com a polidez habitual. Seu tom formal ao chamá-lo de Sr. Davis fez um arrepio percorrer sua espinha. O jantar será servido às 7. A governanta o conduziu até seu quarto. O ambiente era opulento, mas frio, como se não tivesse sido tocado por calor humano há muito tempo. Naquela noite, sentado à enorme mesa de jantar, Mark percebeu a grandiosidade da vida que agora fazia parte. Eleanor, vestida impecavelmente, cortava seu filé com precisão cirúrgica. Espero que esteja se acomodando bem, comentou. Mark, ainda desconfortável, mencionou o tamanho da casa. Você se acostumará, ou não, respondeu Eleanor, com um sorriso enigmático. A conversa tomou um rumo mais sombrio quando o nome do falecido marido de Eleanor surgiu. Ele era um empresário, como seu pai, disse ela, sem emoção. Seus caminhos se cruzaram, mas nem todos os encontros terminam bem. O pulso de Mark acelerou. Algo naquela resposta o deixou inquieto. Com o passar dos dias, sua sensação de estar sendo observado aumentou. Os funcionários evitavam contato visual. Murmúrios sussurrados escapavam por corredores. Até que, certa noite, Mark encontrou algo que mudaria tudo, uma pequena chave ornamentada, reluzindo sob a luz fraca da biblioteca. Ele a deslizou para o bolso, sentindo seu peso. O que Eleanor Brooks estava escondendo? E, mais importante, por que ela realmente o escolheu? Na escuridão da mansão silenciosa, Mark rastejou pelo corredor. A chave parecia um peso de chumbo no bolso, pressionando contra sua coxa. Seu pulso martelava em seus ouvidos enquanto ele se aproximava da porta ornamentada que havia notado antes. Lentamente, ele girou a chave na fechadura. O clique suave reverberou pelo silêncio, enviando um arrepio por sua espinha. Com cautela, empurrou a porta. O quarto era uma cápsula do tempo, congelado em outra era. Móveis empoeirados e papel de parede desbotado criavam um ambiente fantasmagórico. Fotografias em tom sépia enfileiravam uma mesa, retratando Eleanor jovem ao lado de um homem que devia ser seu falecido marido e outro casal que Mark não reconhecia. Mas foi a pilha de papéis na escrivaninha que capturou sua atenção. Mark folheou os documentos, encontrando registros de negócios fracassados entre o marido de Eleanor e seu próprio pai. Uma carta, escrita em caligrafia firme, acusava seu pai de fraude e de levar a família de Eleanor à ruína. No fundo da pilha, uma certidão de casamento. Seu nome estava impresso ali, ao lado do de Eleanor. A data, algumas semanas antes do casamento oficial, muito antes de ele sequer conhecê-la. No centro da mesa, um diário encadernado em couro chamou sua atenção. Hesitante, ele o abriu. As páginas revelavam os pensamentos meticulosos de Eleanor, um plano friamente calculado para enredá-lo naquele casamento. Em uma das últimas entradas, uma frase fez seu sangue gelar. Eu vou tirar tudo dele, assim como o pai dele tirou de mim. Ele será meu peão. A porta rangeu atrás dele. Mark congelou. Eleanor estava ali, sua silhueta projetada pela luz fraca do corredor. Seu tom era cortante quando ela quebrou o silêncio. Se divertindo. Mark virou-se, o diário ainda em suas mãos. Seu coração disparava, mas sua voz saiu firme. Por que você realmente me escolheu? Isso é sobre meu pai. Isso é vingança. Os olhos de Eleanor endureceram. Sua fachada composta começava a rachar. Com um sorriso fraco e sem humor, ela deu um passo à frente. Talvez seja uma armadilha, Mark. Mas você já assinou os papéis. Agora é tarde demais. A mente de Mark girava. A verdade estava clara. Ele não era um marido, era uma peça em um jogo que começara muito antes de seu tempo. E Eleanor, ela sempre soube exatamente o que estava fazendo. A música suave de fundo. Marido, você nos deixou sem nada. O coração do marido de Eleanor não aguentou o estresse, e ele se foi. Por sua causa. Agora, eu verei sua família pagar pelo que fez. O estômago de Mark se revirava. As ações de Eleanor não eram apenas sobre recuperar sua fortuna. Elas eram sobre vingança, alimentadas por anos de dor e raiva. Devolvendo a carta ao seu esconderijo, Mark tomou uma decisão. Ele não poderia permitir que Eleanor o usasse como ferramenta para sua vingança. Naquela noite, ele começou a mapear rotas de fuga da propriedade. Mas Eleanor era astuta. Seus instintos estavam afiados.
Na manhã seguinte, ela encontrou Mark no café da manhã. Seu olhar frio atravessou a sala. Você tem estado ocupado, não é mesmo? Mark congelou com a colher a meio caminho da boca. Eu não sei do que você está falando. Eleanor sorriu, um sorriso gélido. Não brinque comigo, Mark. Se acha que pode me enganar, está redondamente enganado. Já lidei com oponentes muito mais astutos do que você. Mark engoliu em seco. Tentou manter a voz firme. Eu não estou fazendo nada de errado. Eleanor se inclinou para perto, sua voz se tornando um sussurro venenoso. Se você me trair, desejará nunca ter feito isso. Ela se endireitou e saiu, deixando Mark com a crescente percepção de que fugir poderia ser mais perigoso do que ficar. Mas permanecer significava entregar sua vida aos planos distorcidos de Eleanor. Um destino que ele se recusava a aceitar. Mais tarde, na biblioteca, Mark sentiu o peso de sua descoberta. O investigador que ele contratara em segredo acabará de confirmar a verdade devastadora. O falecido marido de Eleanor, Harold Brooks, havia sido enganado pelo pai de Mark em um esquema imobiliário fraudulento. Isso havia destruído a fortuna da família Brooks. Pouco depois, Harold teve um ataque cardíaco fatal. A dor da perda transformou Eleanor em uma mulher consumida pela vingança. Agora, Mark compreendia. O casamento entre ele e Eleanor não fora um acaso. Fora um plano calculado para acertar as contas. Para fazer sua família sofrer ainda mais. Mas Mark não se deixaria manipular. Com a ajuda de seu amigo da faculdade de Direito, Peter, ele compilou todas as provas contra Eleanor. Relatórios forjados, negócios ilegais, fraudes, era o suficiente para derrubá-la. Na manhã seguinte, Mark esperou na sala de estar, segurando as provas. Quando Eleanor entrou, sua postura era impecável, mas seu olhar carregava uma frieza cortante. Mark, precisamos conversar. Ele se levantou. Eu sei de tudo, Eleanor. Sobre meu pai. Sobre Harold. Sobre o que você tem feito para reconstruir sua fortuna. Pela primeira vez, a expressão de Eleanor vacilou. Seus olhos caíram sobre os documentos nas mãos de Mark. Você andou bisbilhotando de novo. Você não entende o que seu pai fez comigo, com minha família. Mark se aproximou, sua voz subindo. Eu entendo que ele te machucou. Mas e as pessoas que você prejudicou? Eu não fiz nada para merecer isso. O maxilar de Eleanor se contraiu. E minha família merecia perder tudo. Meu marido merecia morrer de desgosto, enquanto seu pai vivia confortavelmente. As mãos de Mark tremeram. A vingança não vai trazê-lo de volta, Eleanor. Não vai desfazer o que aconteceu. Você passou sua vida destruindo outras pessoas. Quando isso vai acabar? Por um breve momento, Mark viu algo próximo ao arrependimento nos olhos dela. Você me lembra dele? Harold. O mesmo fogo, a mesma teimosia. Mark hesitou, pego de surpresa. Se você realmente sente isso, então pare. Deixe ir antes que seja tarde demais. Mas antes que Eleanor pudesse responder, o som de pneus ecoou pela propriedade. Policiais uniformizados entraram na sala, seguidos por Peter. Eleanor Brooks, temos um mandado de prisão contra você. Os olhos dela se voltaram para Mark. Você o chamou. Mark sustentou o olhar. Você não me deixou escolha. Enquanto era levada, Eleanor olhou para ele uma última vez. Você pode achar que venceu, Mark. Mas a vingança não é tão facilmente desfeita. Tome cuidado para não se tornar como eu. Dias depois, Mark assistiu ao julgamento de Eleanor. Ele ajudou a reduzir sua sentença. Não por pena, mas por compreender a complexidade daquela história. Antes de partir, Eleanor lhe entregou uma carta. Nunca foi sobre dinheiro, Mark. Foi sobre justiça. Mas eu me perdi no caminho. Você me mostrou algo que pensei ter esquecido. A capacidade de seguir em frente. Use isso bem. Mark vendeu a propriedade. Pagou as dívidas da família. E criou um fundo de bolsas em nome de Harold Brooks. Anos depois, recebeu outra carta de Eleanor. Da prisão. Acreditei que a vingança traria paz, mas era uma prisão. Perdão é força. Obrigada por me ensinar isso. Espero que você encontre a felicidade que eu nunca pude. Mark sorriu, sentindo o peso do passado finalmente se dissipar. A redenção é possível. Sempre. Se essa história te tocou, curta e compartilhe. E inscreva-se para mais histórias inspiradoras. Até a próxima!